irmãos estão bem? Amém. Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Ontem estivemos lá na igreja do pastor Anacleto, eu, pastor Dirceu, pastor Francisco, pastor Rui e outros irmãos estiveram lá, pastor Sérgio, e o propósito é buscar a Deus, sabe, trazer de volta o avivamento, buscar o avivamento para a igreja como uma unidade, né? Não estarmos mais separados, dispersos, mas juntos. Buscarmos um avivamento legítimo, verdadeiro, da parte de Deus para esses tempos finais que nós estamos vivendo. Os irmãos viram aí esta semana, uma pessoa entrou numa mesquita lá na Nova Zelândia e matou muitas pessoas. Aqueles meninos entraram lá também na escola em Suzano e também mataram jovens, crianças lá e adultos. Eu falei uma coisa no estudo de escatologia e alguns me questionaram. Eu falei, as coisas vão piorar e devem piorar. E vai piorar. Se as coisas melhorarem, a palavra de Deus não é verdadeira. As coisas vão piorar muito. Vão piorar demais. Os homens tentarão fazer algumas coisas. Então, queridos irmãos, a gente lendo na história, lendo a história da Inglaterra, a história da Escócia, a história da Irlanda, agora a história recente da Coreia, história de partes da África, história no tempo da Idade Média, história do mundo antigo. Muitos só foram resgatados e salvos, pessoas. Às vezes a nação não foi livre por um avivamento. Só o avivamento da parte de Deus é que trouxe solução para muitas coisas. Nesse tempo que nós vamos ler agora aqui, Deus falou para que o povo permanecesse em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus não falou para eles irem na própria força. Jesus não falou para ir na própria sabedoria. Jesus não falou para ir na experiência. E lá no Velho Testamento nós já temos uma ordem da parte de Deus. Pelo meu Espírito, diz o Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Há uma promessa da parte de Deus para a sua igreja aqui e em toda a terra, se nós nos colocarmos na brecha, como Paulo pregou aqui hoje de manhã, se nós nos colocarmos na brecha, nós vamos ver um avivamento legítimo da parte de Deus. Então vamos ler esse texto agora, Atos capítulo 1, verso 4 em diante. E estando com eles, determinou-lhes, olha só o verbo, determinou-lhes, quer dizer, vai ter que ser assim. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Vamos ver ainda o capítulo 2,
versículo 1 e 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, estamos hoje aqui reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. O tema da minha mensagem é 3 aspectos do avivamento verdadeiro. 3 aspectos para que haja um avivamento verdadeiro. O que é avivamento? Avivamento, você vai ver essa palavra lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Aviva a tua obra, como está escrito lá? Abacuque 3, 2. Vamos ler esse versículo. Abacuque 3, versículo 2. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A palavra aviva aqui é uma palavra hebraica, e ela significa o seguinte: conservar vivo e vívido no meio da destruição. Irmãos queridos, quando aqui Lucas escreve Atos dos Apóstolos, a igreja ainda não estava desempenhando o seu papel de anunciar a palavra livremente. Eles estavam aqui agora no seu primeiro ponto do avivamento. E o primeiro aspecto do avivamento se chama permanecer na oração. Permanecer no lugar. O primeiro aspecto tem relação com esse ponto de preceder o avivamento. Não é aquele momento ativo do avivamento, não é aquele momento que as coisas estão acontecendo. É aquele momento que antecede o avivamento. Como eles estavam aqui, como nós lemos no texto, o que aconteceu em primeiro lugar? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E como eles estavam lá? Orando. Orando, irmãos. Orando. Então essa mensagem de hoje minha aqui não terá nenhum poder se não for revestida com oração. Essa mensagem falada aqui hoje por mim, por quem quer que seja, não terá nenhum efeito sobre você e nem sobre mim, se nós primeiro não orarmos. Se nós primeiro não pedirmos a Deus a unção, a graça, o poder, para que essa palavra entre no coração das pessoas. Não adianta nós forçarmos a barra e pedir para os irmãos orarem, pedir para os irmãos virem ao culto, pedir para os irmãos fazerem as coisas, se não for uma ação da parte de Deus. E Deus só fará as coisas se nós orarmos de verdade, se nós clamarmos a Deus de verdade. Clama a mim, responder-te-ei, diz a palavra. Clama a mim, clama de verdade, abra a boca, suplica, se humilha, desce, chora. Os moravianos fizeram um propósito de orar, de buscar a Deus. E por 100 anos ininterruptos, mais de 100 anos, eles oraram sem cessar. Buscaram a Deus sem cessar. O avivamento, querido irmão, o avivamento verdadeiro, o enchimento da igreja de almas quebrantadas, de almas verdadeiramente buscando a Deus, não é por força, não é por técnica, não é por estratégia, não é por teologia, querido irmão, é por quebrantamento. A nossa vida só vai ser transformada de verdade, os nossos familiares, a nossa própria vida, se nós nos humilharmos na oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu o quê? A oração. A oração, querido irmão. Então eu não vou ficar aqui gastando tanta força para avançar na mensagem se nós não orarmos, queridos irmãos.
se nós não descermos. A igreja está cheia de coisas ruins, hoje, em todas as denominações, porque ninguém quer mais orar. Essa igreja tem um trabalho de oração, você sabia? De terça a sexta. Nos últimos 3 meses, eu venho aqui orar, mas ninguém vem orar. Ninguém aqui vem orar. Ah, eu vou trabalhar, eu lhe entendo, mas muitos podem vir orar. Os avivamentos na história aconteceram quando o povo estava reunido orando. Em Esdras, em Neemias, com Jeremias, com Isaías. Com o povo lá no Novo Testamento. Ou a igreja em todo o tempo da história, com os grandes avivalistas. O povo orava junto, todo mundo desejava o avivamento. Nós precisamos desejar o avivamento de Deus. Eu estou ardendo em fogo aqui nessa hora, nesse momento. A presença de Deus está aqui em mim. E aí? Não é mais possível nós aguentarmos uma vida insossa na presença de Deus. Não é mais possível aguentar palavrões na nossa boca. Não é mais possível aguentar que estamos brigando por causa de panelas, por causa de corda de violão, por causa de risco no carro. Não é mais possível aguentarmos o mundanismo na nossa própria vida, querido irmão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia! No dia da volta do Senhor, quem não tiver em santificação, não será levado. Quando o avivamento chegou na igreja, o mole Pedro, o medroso Pedro, o covarde Pedro, se levantou na congregação e falou com toda ousadia a palavra: eu não tenho medo. Os grandes avivalistas na história decidiram orar, decidiram descer, decidiram se quebrantar, decidiram. A oração é uma decisão, querido irmão. Buscar a Deus é uma decisão nossa. Abandonar as coisas e vir buscar a Deus é uma decisão sua e minha. Quer avivamento, querido irmão? Eu quero. Eu quero. Não é mais possível viver uma igreja onde nós entramos e saímos, onde os irmãos ensaiam e cantam e nós nos comportamos como se estivéssemos vendo um filme no Netflix. Mais uma história, mais uma mensagem tremenda, mais um louvor tremendo. Mas na segunda-feira, as nossas vidas estão empesteadas de coisas ruins. Falando coisas ruins. Mandando mensagens ruins. Afogados nessa internet. Afogados em Facebook. Afogados em tantas coisas. E a nossa vida de oração escoando pelo ralo. E não estamos vendo as almas vindo. Não estamos vendo. E os que estão fora ainda estão se queixando do nosso testemunho. A mensagem de Pedro. A primeira mensagem do Pedrão. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E sejam batizados. Pastor Jonathan Ferreira do Vale da Bênção, lá em Araçariguama, uma vez lá no seminário no Paraná, perguntaram para ele, um homem velho de 80 anos, como o senhor faz para conservar uma vida íntegra na presença de Deus? E tocar um trabalho como aquele do Vale da Bênção? Você entra lá no Vale da Bênção, você vai entrando,
Tem as pegadas marcadas? No caminho, vai lá na senda da oração. Não adianta, irmão. Nós do louvor, nós da pregação, nós da visitação, nós de qualquer ministério aqui. Se nós não nos humilharmos na oração, a vida vai ser essa daí, ó. E a igreja vai esvaziar mais e mais. E as pessoas não vão ser transformadas. E tem que começar por nós líderes. Tem que começar pela gente. O primeiro aspecto é esse, a oração. Então, todos nós agora vamos praticar isso. Foi o que o Paulo falou aqui hoje? Praticar isso. Tem gente aqui agora doente da alma e do corpo. Tem gente aqui hoje desempregada. Tem gente aqui hoje agora que quer desistir da sua fé. Tem gente aqui agora, hoje, agora, nesse momento, que não fala com o outro. Tem gente aqui dentro intrigado com o outro. Tem gente que ainda fala, eu não gosto dele, não gosto do Nilo. Um crente fala isso. Eu não gosto do Zezinho, eu não gosto do Joãozinho. Um discurso desse na boca de um crente. Então tem gente aqui que precisa de cura. Aí a Bíblia ensina, orai, orai. Orai, não é para pregar. Orai uns pelos outros, para que sareis. Não vai vir cura, se a primeira condição não for realizada. Orar. Há poder na sua oração. Não é só a oração dos pastores. Você tem poder, a palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os sinais seguirão aos pastores, aos que crerem. Aos que crerem, eu creio. Você crê, irmão querido? Eu creio e pronto. Crê somente, Jesus falou. Então nós vamos orar agora. E eu vou pausar a mensagem. E nós vamos orar. Você vai sair do seu lugar. Você vai usar a autoridade de Deus. Não a autoridade da igreja. A autoridade de Deus. Declara a cura na vida do irmão. Declara a porta aberta na vida do irmão. Profetiza. Vai lá, abre, põe a mão sobre ele. Faz a obra, irmão querido. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos fazer isso agora. Vamos praticar. Vamos praticar isso. Sai do seu lugar. Usa a ousadia de Deus. Tenha coragem, querido irmão. Como Paulo falou aqui hoje. Vamos, cadê o avivamento? O avivamento está aqui perto da gente. Se nós nos colocarmos na brecha, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, Deus vai fazer a obra, Deus vai curar, Deus vai levantar, Deus vai fazer maravilhas nesse lugar agora. Sai do seu lugar, anda aí, profetiza, abençoa o seu irmão, querido irmão. Há poder em você, creia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Viu como é bom orar, irmão? Orar é uma bênção, irmão querido. Falar com Deus é uma bênção, aleluia. Glória a Deus. Primeiro aspecto de um verdadeiro avivamento é a oração. E essa é a nossa parte. É a nossa parte. Agora vem o segundo aspecto, capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos, versículo 1, versículo 2.
Primeiro aspecto, oração e busca, quebrantamento, leitura da palavra. Agora o segundo aspecto, capítulo 2 do livro de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Verso 12 e 13. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O segundo aspecto, irmão, do verdadeiro avivamento é a visitação do avivador. Quando a gente põe a nossa vida para buscar a Deus de verdade, quando nós de verdade descemos na senda da oração, no caminho da oração, no caminho da humilhação, então no tempo certo, no tempo devido da parte de Deus, aí nós vamos receber a visitação do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. E a diferença será total, será nua e crua, será patente aos olhos de todos, como foi deles. Quando nós decidimos verdadeiramente buscar a Deus, quando nós desejamos o avivamento de verdade para a nossa vida, quando nós de verdade nos arrependemos de coisas ruins que fazemos, então o avivador nos visitará. O Espírito Santo vai penetrar nas profundezas do nosso coração. O Espírito Santo vai visitar mente, corpo, alma, espírito. O Espírito Santo vai fazer a obra dentro de nós. Aquelas coisas que nós não conseguimos fazer, não temos conseguido fazer com a nossa força, com a nossa inteligência, com as nossas estratégias. O Espírito Santo de Deus vai dar força, vai dar graça, vai dar unção para a nossa vida. As coisas vão fluir na nossa vida, querido irmão. O louvor vai fluir, a mensagem vai fluir. Não haverá tanta força, não haverá tanto esforço humano, porque será o Espírito Santo que vai visitar. Nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, o Espírito vai agir através da nossa vida, querido irmão. Não podemos mais nos contentar com uma vida comum, normal, de ir e vir para o nosso trabalho, de ver as pessoas tombando no meio da rua e nada fazermos, queridos irmãos. O Espírito Santo dentro da gente, uma potência dentro da gente, querido irmão. O dinamis de Deus, o poder de Deus dentro da nossa vida, na nossa boca, no nosso olhar. Tem fogo nos seus olhos, irmão querido. Olha para o endemoniado, ele não olha para você. Tem fogo nas suas palavras, tem fogo na sua mão, tem vida na sua vida, querido irmão. Não dá para se contentar mais com uma vida comum. Chega, querido irmão, chega! A gente quer levar as pessoas para o céu, querido irmão, com Jesus te ama, papo furado. Tem que mandar esses demônios para o inferno, tem que orar por essas pessoas, declarar a palavra sobre eles. Esse dia dirigindo no Uber, eu somente falei uma palavra para um jovem. Ele não parava de chorar dentro do carro. Por que você está chorando tanto?
Eu só falei uma frase. Chega, irmão. Chega. Chega, querido irmão. Chega, irmãos. Chega, igreja. Chega, chega, chega. Chega de mundo, chega, chega disso. Não está trazendo nada de bom para nós. Não está trazendo nada de bom. As coisas de Deus são simples. É simples, irmão. É oração, é leitura da palavra, é estar juntos, comendo do pão. Paulo e Pedro, vai ver o discurso de Pedro. Vai ver a mensagem de Pedro em Atos. Uma mensagem, acho que durou 3 minutos. E agora, Pedro, o que a gente vai fazer? Não preparou o sermão homilético, nem estudou hermenêutica, nem crítica textual. Não estou condenando aqui que eu fiz, e tem que fazer, quem puder fazer. Mas as coisas de Deus, irmão querido, profetiza, declara, vai, anuncia, fala, anda. Vai com ele, anda 2 léguas, vai, fala, anuncia essa palavra. Vai, não é na sua força não, eu estou dentro de você. Eu disse que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu garanti o sucesso da obra. Jesus falou, eu garanti o sucesso da igreja na terra. Não dá, querido irmão, mais de ficar querendo ver pregação na internet para ficar dando risada. Não está transformando a vida de ninguém. Nossos jovens entram e saem da igreja e continuam vendo pornografia na internet. Continuam vendo todo tipo de imundície por aí. Continuam com o mesmo papo furado. Não dá mais. Não dá mais. E um monte de gente morrendo. Vocês viram o vídeo daquele louco em Nova Zelândia? Eu vi o vídeo. O cara com três fuzis, um na mão, um em cada lado. Pá, 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 pá. Filmando e carregando. Pá, 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 pá. E andava e pulava, pisava naquele que estava morto. Pá, 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 pá. Chegava assim e via. Pá, 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 pá. E nós estamos preocupados com o quê? Com o show, com um monte de besteira que a gente inventou, que não está salvando ninguém. Está acabando com a igreja. É danceteria gospel, é um monte de porcaria gospel. Que não tá ajudando em nada. Nada, nada e nada. Ninguém está se santificando mais. Ele chama para orar, ninguém vem. Vem para os cultos de quarta-feira aqui, agora você vai ver o que está acontecendo aqui. Vem, você que não está vindo, venha. O movimento que Deus está fazendo aqui quarta-feira. Não aguento, irmão. Fiquei enojado. Eu vivi 25 anos da minha vida no mundo. O Nilo gastou 25 anos da sua vida no mundo. No mundo. Eu só não bebi, não usei drogas, nem fumei. O resto eu fiz tudo. E os crentes, encantados com o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Está escrito lá em 1 João. Então o visitador, o avivador, está pronto para entrar em você. Não basta só ter o Espírito Santo. A gente tem que ser cheio, irmão. Cheio. 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 Cheio do Espírito Santo.
A gente lê a história de Spurgeon, Savonarola, George Miller, e muitos desses avivalistas do passado, a gente fica bobo de ver o que acontecia com aqueles homens. Tinha um que entrava numa fábrica só para trabalhar. Só para trabalhar. E aonde ele passava, todo mundo caía, ia caindo. Tinha um outro que pregava, e as pessoas se agarravam nos bancos, se agarravam nos lugares, com medo de serem lançados no inferno. O que era isso? Cheio do Espírito Santo, irmão. Lá no livro de Atos, os diáconos tinham que ser cheios do Espírito Santo. Tinham que ser, era condição sine qua non, imprescindível. Era imprescindível ser cheio do Espírito Santo. E a gente se contenta com uma aguinha, com os pingos do Espírito Santo. Não, irmão, não dá mais. Que essa mensagem seja uma mensagem para a gente se revoltar contra a gente mesmo. Chega, irmão. É culto mais culto, e culto mais culto, e culto e mais culto, e mais culto. E a minha vida, e nós ainda não fomos salvos, e a minha vida continua a mesma coisa. Eu não quero mais orar, não quero saber de Bíblia, eu vou na igreja quase que empurrado. Não dá, irmão. Ou eu quero, ou eu não quero. Ou eu quero ou não quero. E a minha oração aqui de terça a sexta é: Deus, eu quero o seu enchimento. Eu quero. Não me importa se vão falar que eu sou um idiota, se eu vou falar que eu sou isso, eu sou aquilo, um santarrão, não me importa. Eu quero. Eu quero, Jesus. Tem muita gente indo para o inferno. Sabe, a minha família está perdida. Tem muita gente perdida. Eu quero fazer a diferença nessa geração, querido irmão. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Se eu morrer se eu tiver mais 10 anos de vida, mais 15, não sei. Deus é que sabe. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso, irmão querido, entrar na cidade santa. Eu preciso chegar naquele grande dia com almas. Almas, irmãos, almas, almas. Almas, 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 queridos irmãos. Amar as almas, almas, queridos irmãos. E quando então nós somos visitados nesse segundo aspecto, de sermos cheios, aí vem o terceiro aspecto. Qual é o terceiro aspecto? Aí no livro de Atos mesmo. Aí no livro de Atos, capítulo 4. Primeiro aí no capítulo 2. As consequências do avivamento. As consequências. A partir do 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão. E nas orações. Olha só os aspectos dessa igreja. Perseverar na doutrina, comunhão, partir do pão, orações. Em cada alma dos pastores, é isso? Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias, no templo. E partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu quero aqui falar de um aspecto, nesse terceiro aspecto, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é
que quando o avivamento de Deus chega, o legítimo, o verdadeiro, aí, irmão, os sinais, o poder vai ser uma coisa assim, ó, palpável na vida desse crente. Irmão, não haverá, sabe, os sinais, o poder, a cura, a manifestação de milagres, até morto ressuscitando. Vai ser uma coisa patente, nua, crua na vida desse crente. Quando nós buscarmos o avivamento da parte de Deus de verdade, os irmãos do louvor só vão cantar, as pessoas vão ser curadas aí. Somente numa frase, um versículo citado aqui, as pessoas vão ser cheias da presença de Deus. A glória de Deus vai tomar a vida daquele que está frio, desanimado, que não quer mais saber de Deus. A comunhão vai ser uma bênção para nós, não peso. A gente escolhe, irmãos, as pessoas. A gente tem comunhão com uns e com outros não. A gente cumprimenta uns assim, ó. Nem olha no rosto. A gente não dá um abraço gostoso. É um abraço meio que, estou te tolerando, estou te suportando. Está errado, irmão. Está errado. Ajudar o irmão será uma bênção. Será uma bênção. Dispor dos seus bens para ajudar o outro vai ser uma bênção. Tem tanto irmão aqui que tem dinheiro guardado, mas não dá nada para ninguém. Dá nada para ninguém. Se a sua prosperidade é só para ajudar você mesmo, você é avarento, irmão. Não ajuda ninguém. Você não é rico em boas obras. Eu não vim aqui para ouvir isso, para falar. É a palavra de Deus que está falando. Sou eu não, querido irmão. Perseveraram unânimes, todos em comum acordo, todos os dias no templo, todos os dias. Não era peso para eles e para a igreja. Todos os dias no templo. Todos os dias. Esse povo não trabalhava, não? Trabalhavam. E trabalhavam duro. Eram agricultores, a maioria deles. Mãos machucadas de vida de roça. Mas eles tinham força de no final do dia, no meio do dia, ir lá buscar. Eu preciso ver os meus irmãos hoje. Eu preciso estar com os meus irmãos. Eu preciso ouvir a palavra mais. Eu preciso conhecer mais, saber mais. Em cada alma havia temor. Coisa que os crentes, muitos de hoje, não têm mais. Não tem mais temor. Desrespeito total pelas pessoas. Criticam, conversam dentro das suas casas, falando mal das coisas, falando mal dos irmãos na igreja. Total falta de temor. Total falta de respeito. A gente quer uma igreja avivada, vivendo desse jeito. Estamos falando palavrões, amaldiçoando, vivendo uma vida toda errada aí fora. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa é a igreja, pastor, que começou. Agora olha para a igreja hoje. Olha para essa igreja cristã dos nossos dias. Cada um defendendo o seu pão. Empesteado de doutrinas falsas. Empesteado de sofismas. Empesteado de heresias, de animismo, idolatria e um monte de coisa.
Um monte de gente acreditando em pedaço de madeira, em folha, em rosa, em água, areia, barro, foto, roupa. Até esse dia vi um shampoo da cura. Shampoo da cura. Se passar na minha cabeça, eu pôr o cabelo na minha cabeça, vou até acreditar nisso. Pessoa sai da igreja católica, sabe, todo aquele mundo de idolatria, e vai para uma igreja evangélica, ouvir a verdade, chega lá, socam areia nele, madeira, rosa, fulano, sai desaparecendo uma árvore. Você lembra quando ele soltava a pipa? Que ele jogava o tênis no fio? Sabe, fulano sai da igreja parecendo aquilo. É tênis, é pedaço de madeira, é pedra, é tanta coisa que dão para ele. Envelope após envelope, envelope mais envelope, e mais envelope, a campanha dos 70, dos 40, dos 200, das 20 semanas, das 100 semanas, dos 2 anos. E se metem em um monte de coisa, e Jesus fica de lado. Eu sou o tal, eu não sou de Jesus, eu sou o tal. Então a igreja hoje é uma coisa desfacelada, desconfigurada. Não é igreja, irmãos, que Jesus vai vir arrebatar, não. Aí vem esse segundo aspecto, essa segunda parte desse terceiro aspecto. Sabe o que é? Perseguição. A perseguição, querido irmão. A perseguição vai selar quem é de quem não é. Os irmãos da igreja de Atos passaram isso? Passaram. Passaram e duro. Perseguição dos judeus, perseguição dos imperadores, perseguição dos romanos, perseguição das seitas e heresias, perseguição por todo lado. O líder principal da igreja no Novo Testamento vivia na cadeia, que era Paulo. Pedro foi preso, outros apóstolos foram presos. Todos os apóstolos morreram de forma trágica, perseguidos. João preso na ilha de Pátimos. Tomé arrastado nas ruas da Índia. Paulo decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Outros foram queimados. Bartolomeu parece que foi cerrado no meio. E nós não queremos ser perseguidos. A perseguição, não essa perseguição, olha lá, o carregador de Bíblia. Estou falando essa perseguição, não. A perseguição que a Letícia está falando aqui, essa perseguição que está atingindo o mundo árabe, o mundo africano, vai chegar no Brasil. Vai chegar no mundo todo. E sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Mas esse ódio não vai ser só de palavras. Vai ser um ódio de prática, de prender crente, prender pastor. E aí, irmão, a gente vai ver quem é e quem não é. O avivamento vai trazer perseguição. Vai trazer poder para enfrentar a perseguição. Nós não valorizaremos mais a vida. Não importa se vive ou morre. Nós nos importaremos em servir a Deus. Que mensagem difícil de ouvir no domingo à noite. A gente quer chegar aqui, abençoar todo mundo e sair para viver, fazendo tudo errado, mesma coisa de sempre, viver uma vida aguada, de água com açúcar, água com batata, sabe, uma vida vazia, comendo salsicha, comendo um monte de coisa, vivendo desse jeito, irmão querido. E queremos avivamento como? E a igreja esvaziando, a gente procurando por que está acontecendo, o que está acontecendo. O problema está na gente, querido irmão. Está na gente. O problema está em nós e também nós podemos nos colocar na brecha para que isso seja resolvido. O Senhor está à porta, pronto para nos abençoar. Se nós descermos, se nós nos humilharmos, se nós confessarmos nossos pecados,
Deus vai visitar a sua igreja de novo. O quem fez uma vez, faz de novo. Deus visitou no livro de Atos, Deus visitou na história, a Escócia, a Irlanda, a Inglaterra, os Estados Unidos, visitou a Argentina, visitou a África e pode visitar o Parque América, pode visitar a Vila Rubi, pode visitar o Brasil todinho, querido irmão. Se nós querermos, se nós quisermos, a perseguição virá. A perseguição vai vir forte, bem forte. Veja o que a Letícia está falando. Quem está prestando atenção, está sabendo. Os nossos irmãos no passado não foram poupados da perseguição. Não foram poupados. E nós também não seremos. 3 aspectos do avivamento verdadeiro: oração. Segundo aspecto, a visita do avivador. E terceiro ponto, as consequências do avivamento: poder na vida do crente e perseguição. Sabe uma coisa interessante, pastor? Pode falar. Uma coisa interessante nas perseguições, na história das perseguições, quem morria primeiro eram os pastores e as suas famílias. Os pastores eram os primeiros a morrer, para colocar medo nos membros. Quem quer avivamento, fica em pé. Sim. Ele queria dar um testemunho. Deixa. Quer vir? O Wellington está aí? Wellington? Pode sentar, irmãos. Você dá um breve testemunho, você quer dar um testemunho? O pastor falou para mim falar com você. Graça e paz, tudo bom? Graça e paz a todos. Eu queria estar contando um breve testemunho de agradecimento a Deus e disso que o irmão está falando, confirmação do Espírito Santo. O dia que eu cheguei aqui numa quarta-feira chuvosa, todo molhado, fedendo a chuva, com um sapato rasgado. Eu tinha acabado de sair do hospital Grajaú. Tinha tomado 70 comprimidos de Azepam, Parmegan e Nazepam, para tentar tirar a vida. E quando eu estava desacordado, o Espírito Santo de Deus me visitou e disse: eu ainda tenho um plano para fazer na tua vida. Eu vim, o pastor pregou uma palavra dura, que eu até brinquei com ele no final, disse: eu nunca vi nenhum pastor pregar desse jeito. E aquilo tocou no meu coração, porque de tantas igrejas que passei, eu só ouvia dizer: Deus vai dar carro, Deus vai dar casa, Deus vai te dar vitória. E desde o dia que eu venho aqui, eu só vejo Deus falar: se conserta, igreja. E isso tem me agradado dentro do meu coração. Fui para Minas ver minha tia doente. Essa é uma benção que eu ia contar. Minha tia estava há mais de 25 anos com câncer. Ela visita o centro de Macumba. E eu disse para ela que tinha aceitado Jesus. E disse para ela que viria para São Paulo falar com o meu pastor, para poder ver o sítio. E vim. E eu disse: eu vou para minha casa. Como é um lugar fechado, mato, não tem ninguém, eu vou orar e quando eu voltar eu vou ver você curada. Ela disse: se Deus fizer isso, eu vou aceitar Jesus e vou embora para São Paulo com você morar. E eu disse: nossa, meu Deus, agora? E agora? O que eu faço? Fiquei nervoso, comecei a tremer, peguei a palavra. Saiu uma palavra muito linda, dizendo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu falei: vixe, vai morrer.
Disse, meu Deus. E dobrei o joelho, conversei com o pastor na quarta-feira. Fui embora de novo. Dobrei meu joelho. E disse, no meio do ônibus cheio, de joelho dobrado, comecei a chorar, o Espírito Santo começou a me visitar. Eu voltei a falar em línguas estranhas naquele mesmo momento e ninguém entendia dentro do ônibus o que estava acontecendo. Eu me tremia, fui da viagem daqui até Conselheiro Lafayette falando em línguas estranhas. Irmãos que era crente não entendia, dizia que eu estava louco. Eu disse, deixa eu quieto que eu estou sentindo a presença de Deus. Fui lendo a palavra e peguei no sono quando eu peguei o ônibus até a cidade. E no meio do caminho o Espírito Santo dizia, olha, lembra aquela palavra que o pastor pregou na quarta-feira que haveria cura de novo? Estou eu visitando a tua tia, ela está sendo curada para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Para terminar, quando eu cheguei, eu lembrei dele. Falei, eu nunca tive um pai, agora eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma família completa naquela igreja. Quando eu cheguei, minha tia estava cheia de sangue. E ela disse, Wellington, na quinta-feira, vamos para o hospital. Eu disse, você já está curada. Foi o Espírito Santo de Deus que te visitou. Ela disse, Wellington, mas eu estou sangrando. Eu disse, você está sangrando porque o tumor está saindo. Quando eu olhei e pedi para ela levantar, para limpar o lençol, tinha um tumor deste tamanho do câncer no útero dela. E quando nós chegamos no hospital, desesperado, no meio da roça, quando nós chegamos lá, o médico disse, o que você está fazendo aqui, mulher? Você já não tem mais nada, não consta mais nada nos seus exames. Isso, irmão, não é o homem que faz, isso é a atitude da pessoa. Isso é você olhar e dizer, olha Deus, já não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Isso é você dizer, olha, olhar o meu próximo, ver um morador de rua, não atravessar, abraçar ele, porque quando eu cheguei aqui fedendo, sujo, os irmãos me abraçaram, e hoje eu posso dizer que Deus vive e não consigo mais viver sem a honra e glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E para terminar, pastor, minha tia está comigo, lá no sítio. E ela disse para mim, hoje não dá, mas conversa com o pastor para ver se na quarta-feira ele vem me buscar, que eu quero aceitar esse Deus que eu nunca aceitei. Aleluia. Isso são o que aconteceu na minha vida, de 20 dias para cá. Agradeço a oportunidade, graça e paz a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos queridos, receba essa palavra, irmão. Vamos melhorar. Deus quer fazer uma coisa tremenda na nossa vida, viu? A obra é grande, vai ser feita. Vai ser feita, irmão querido. O senhor vai ver, pastor. Você vai ver, pastor Samuel. Todos vocês, irmãos, nós vamos ver. Viu? Haverá um povo aqui nesse lugar que vai se levantar para orar. Que vai se levantar para orar. E nós vamos ver, querido irmão. Eu creio nisso. E isso basta. Amém? Graça e paz.